Deixa eu Olá, virar aqui professor. então. Olá, amigo. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Tá tudo bem? Tudo bem? Tá bonito já, meu cabelo, tá lindo. Obrigado. E aí, mestre, como é que você tá? Eu tô muito bem, graças a Deus. E Tudo você? bem? Tudo jóia. Onde é que você está nesse momento no mundo? Eu estou em São Paulo. Tá em Em São São Paulo? Paulo. Estou Ah, passando a quarentena. Eu estava nos você Estados tava no Unidos, Japão, não mas. tava? Não, eu estava nos Estados Unidos, mas Estados resolvi Unidos, né? voltar. Eu não. Abri uma sala aqui junto com Marcelo e Karina e falei: não, não. Fiz uma experiência lá. Até que eu gostei. Para ir lá dar workshop é legal, mas morar lá, por enquanto, eu prefiro ficar aqui. A Ah, minha legal. filha. Legal. Rapaz, hoje eu tava pensando aqui, hoje eu tava me sentindo, deixa eu ver como é a comparação que eu poderia fazer para o Jaime. Eu estou me sentindo como se o Jaime Arocho estivesse entrevistando o Fred Astaire nesse momento, entende? Então vá com calma aí, tá? É muita experiência aí, são muitos anos de experiência. Até meu computador deu pau aqui, eu ia poder gravar aqui para a gente ver depois, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso no celular mesmo. E aí, professor, como andam as aulas? Como é que tá esse momento agora, Eu pandemia? tô Tá gostando conseguindo tanto, realizar algum cara. projeto? Eu tô me sentindo, tô me saindo muito melhor do que a gente imaginava. Eu tô com duas turmas de curso de capacitação de professores de manhã, segunda e quarta, e Legal. terça e quinta, de 10h30 a meio-dia e meio, que tem uns 70 Certo. alunos juntando os dois, né? Tô dando um aulão de Aham, domingo, que tem em média 100 pessoas fazendo. Vou dar uma aula para certo. 70 professores de Recife agora. E tenho meus grupos à noite, que a Kine está dando aula para eu poder fazer a live contigo, eu e ela. Temos um curso de professores com os Estados Unidos, com a galera dos Estados Unidos, que começa sábado. E tem um Certo. grupo da Romênia no sábado também. Enfim, eu não posso reclamar não, cara. Posso Pô, que reclamar? legal, professor. Tá ótimo. Tá ótimo então, né? Pois, médico, pois é uma honra entrevistá-lo, tá? Queria que você soubesse que eu já fiz muitas aulas com você, a gente nunca conversou pessoalmente. Na realidade, é a primeira vez que a gente vai conversar mais que 2 minutos, né? E acredito que não tem como lembrar, porque são muitos alunos que já passou pela sua vida. Só na escola de dança lá, na sua era. Temos muito elogio para fazer da sua escola com o passar da nossa entrevista. Aí eu vou falando aos poucos, tá? Professor, tá me ouvindo direitinho, Jaime? Tá Te tranquilo? ouvindo muito bem, tô te ouvindo muito bem. Beleza. Professor, hoje o tema é metodologia de aula, né? Metodologia do ensino da dança de salão, na realidade, né? E nada melhor da gente começar com o tema. Eu estava lendo o seu. Olha, cara, o que é que eu tive que revisar essa semana para poder conversar com você? Tive que revisar isso aqui. Esse é o livro, foi um livro escrito aqui. Eu comprei esse livro em 2013, não, foi em 2013, quando eu fui lá no Rio de Janeiro, eu fui pesquisar justamente sobre metodologia de aula e sobre como funcionavam as escolas de dança no Rio de Janeiro. Eu já estava com a minha escola aqui, eu queria saber o que é que eu poderia implementar de novo dentro da minha escola, né? E, inclusive, já começando os elogios para a sua escola, foi a escola das 5 que eu pesquisei, procurei 5 maiores escolas de dança do Rio de Janeiro, foi a escola que mais me tratou bem, no sentido de que eu cheguei lá, não falei que eu era professor, falei que queria fazer aula. A moça lá tinha uma recepcionista, como se fosse uma recepcionista reserva lá na época, e ela me mostrou toda a escola, me mostrou todas as aulas que estavam acontecendo no momento, subiu comigo, explicou direitinho, olhou para mim e disse assim: agora escolha qual que você quer fazer. Eu disse: sim, mas eu não vou precisar pagar nada, não. Ela disse: não, hoje não. Hoje você vai conhecer, você vai tentar se identificar em algum. Eu, caraca, eu quero isso aí na minha escola, é isso aí que eu quero na minha escola. Isso aí tem um dedo do Jaime. Mas, Eu Jaime, nunca quis catraca, nunca gostei de controle, porque eu sempre quis que o aluno se sentisse em casa. E o visitante também soubesse que ali ele podia eleger como a casa dele, a segunda casa, a terceira casa, não sei, mas que fosse um lugar seguro para ele, que ele se sentisse bem ali. cara, mas foi assim, foi unânime, né? Eu liguei na época para minha esposa, para Roberta, e eu falei: caramba, aconteceu isso, isso e isso. Vai anotando aí. Aconteceu isso. Todo dia eu ia numa escola diferente, né? Teve uma que eu cheguei e aí disseram assim: olha, eu quero fazer uma aula. R$ 30. Aí eu, olha, meu nome é Robson, R$ 30. E eu, caramba, eu fiz aula com raiva nesse dia, né? Porque eu fui primeiro na sua, né? E depois eu fui nas outras. Eu disse: não, cara, era pra ter deixado a do Jaime por último, porque tá osso agora. Ô, Jaime,
Eu estava lendo aqui no livro, na revisão que eu fiz, que quando você começou, para a gente já entrar nesse tema de metodologia de ensino, quando você começou com a Maria Antonieta, não foi isso? Isso, minha Acredito que professora. recebeu até uns nãos no começo, né? Disse, rapaz, esse cara é persistente, né? Recebeu uns nãos no começo. Segundo o livro aqui, tem uns nãos que você recebeu no começo da Maria Antonieta, porque tinha muitos alunos, e Ela você não foi tinha lá e... vaga, ela não tinha vaga. Tinha vaga, era Não, lotado. Que ela dava aula particular, né? Ela dava aula particular e ela tem um limite de físico de resistência. Ela falou, meu sim, filho, sim. eu não aguento, já estou no meu máximo. Eu falei, sim, mestra, mas eu vou ficar aqui esperando. Eu fui muito insistente, muito chato. Galera, para quem ainda não leu o livro do Jaime, o livro do Jaime se chama As Três Vidas de Jaime Arocha, tá? E é muito interessante a gente ver a vida, assim, como é que funciona. E o mais interessante do livro é que não é um livro, assim, que conta só o bem bom do Jaime, não. Né? Conta... e tem até umas frases legais no final, né? Que diz assim, caramba, é muito legal ver essa história, porque você vê que é muito próximo do real, né? Claro que o livro você tem umas... Tem que ajustar, para a editora ela ajusta, mas é muito próximo do real, porque tem altos e baixos mesmo. E é muito bem Ah, contado, eu gostei muito. claro. E A já vida não me é diz... só. A vida, o bom na vida não é falar do sucesso, é principalmente falar dos fracassos. Porque é ali que você Sim, aprende. Não é fracasso, porque às vezes não depende de você. Você nunca está sim. sozinho no mundo, né? Sempre você está Aham. trabalhando com outras pessoas, depende de outras pessoas. Mas eu acredito que eu tive uma vida de sucesso. E o sucesso é também saber sair do fracasso e tornar ele um aprendizado. A vida é Muito essa. legal, cara. Muito legal. Tem outro exemplo também que eu me lembrei agora que tem no livro, né? Dizendo assim, diz que ele foi procurar emprego no lugar aí, tá? Tinha muitas pessoas na fila, muitas pessoas. Ele furou a fila, foi na frente e disse, olha, me ajuda aí pelo menos a fazer a inscrição dessas pessoas. Não precisa me dar nada, não. Me dê só o do ônibus e o da comida. Uma coisa assim, né? Que tinha. Foi. Achei muito É porque legal, a fila cara. era muito grande, cara. E eu trabalhava, eu falei, deixa eu preencher ficha para diminuir a fila. Então é o meu primeiro emprego, ficar aqui preenchendo ficha. Você me dá só a passagem e a comida, eu já estou feliz. Porque pelo menos eu tenho o que comer e tenho como me mover. E aí foi assim. É assim, você tem que criar. Você tem que criar. Você vê uma fila É, daquela e ficar atrás, parado, você. Eu não sou, não é minha. Eu sou generoso, assim, tipo, desde sempre quando você me dá um problema, eu vou te dar uma solução, amigo. Eu vou te dar uma solução. Esse é o meu, é uma das minhas qualidades. Eu sou resolvedor de coisas, não só para é, eu, mim pe- como para os outros. eu percebi que sempre nos obstáculos no qual você escreve no livro, né? No caso é o Milton Saldanha, né, quem fez a edição do livro, é, sempre existe isso, né, cara? Sempre uma busca de uma criação de oportunidades, né? Nunca houve aquela coisa, pouquíssimas vezes tem no livro aquela coisa da oportunidade de acontecer. Consequentemente, com a experiência, né, depois de muito tempo isso começou a acontecer. Mas eu vejo que até na segunda vida toda, né, na qual você fala, basicamente na segunda vida toda você teve isso. Parabéns, viu, cara, pela história, muito bom. Eu reli agora. Eu reli em 2013, né? Não tinha a cabeça que eu tenho agora, são 7 anos a mais aí de experiência. Já reli de outra forma. É por isso a riqueza do livro, né? É muito massa. E Jaime, me fala. Deixa eu fechar aqui o meu milho, senão vai queimar isso aqui, mano. Tô fazendo uma comidinha para mim. Em Uma coisa quarentena a gente boa. tem que se virar, cara. Tem, cara. Aqui o negócio aqui é mortadela com cuscuz, meu amigo. Não, eu gosto de milho verde, adoro milho verde. Aí eu boto no fogo, cozinho os milhinhos aí para mim e fico comendo. No intervalo entre o almoço e jantar, para ter uma Aham. comidinha, né, cara? Ô, Jaime, deixa eu só explicar umas coisas aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Pessoal, o tempo que eu tenho do Jaime é muito escasso, o Jaime tem outra entrevista depois aqui, algumas pessoas vão começar a falar aí, fazer algumas perguntas e de repente a gente não vai poder entrar muito no assunto, já que o nosso roteiro aqui é muito longo e o tempo é muito curto, tá bom? Então, daqui a pouco, daqui a uns 10 minutos aí, eu dou um alô para a galera que está entrando, tá? Jaime, Fala, irmão. como é que era a metodologia da Maria Antonieta? O que foi que você percebeu na época e hoje você visualizando sobre isso? Como é que funcionava a metodologia da Maria Antonieta? O que foi que lhe atraiu mais? Não, eu percebi, eu comecei a perceber que a Maria Antonieta, ela podia formar, sei lá, 100 professores por mês, talvez, não muito, não, alunos, né? Alunos. Ela podia ter quantos por mês? 70. Falei, mestra, você trabalha muito, você rala muito e você
dá para o baile, você dá para o baile pouca gente por mês. Por que a gente não cria um método? Falei para ela, por que a gente não cria um método que a gente pode atender 100 pessoas numa vez só? Eu dou aula para as meninas, você dá aula para as meninas, ensina o movimento das damas, e eu fico com os rapazes. O que você acha? Aí ela falou, não, meu filho, você pode ser uma boa ideia, mas eu não quero, porque eu quero viver a minha vida como eu já sempre fiz, eu estou ganhando muito bem o meu dinheiro, eu não quero arriscar numa aventura dessa, não. Eu falei, mestra, não é aventura, isso pode dar certo. Mas, filho, como é que duas pessoas que não dançam vão se juntar? Eu falei, mestra, vai ser bom e tal, aquela coisa, né? Aí eu falei, então a senhora vai me deixar tentar? Deixa eu... Porque eu trabalhava com ela, né? Eu perdi o emprego no banco, e aí eu virei bolsista dela, que aí ela começou, não pagava mais e ajudava nas aulas. Então eu ficava dançando com as senhoras, sabe? Foi quando eu falei para ela, eu falei, vamos trabalhar menos e ganhar mais. Não, 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 não quero não. Eu falei, tá bom, mestre, então você me deixa aí, com toda me dê permissão para correr atrás do meu sonho. Ela falou, tá, meu filho, pode ir, tenta você o seu sonho. E aí eu comecei a dar aula para 3 pessoas, depois para 5, depois para 7, depois para 3 casais ao mesmo tempo. Não foi de uma hora para outra. Eu fui criando em cima de pequenos grupos, e nas aulas individuais, entendeu? Eu fui criando uma metodologia de didática. E isso foi até o dia que eu tinha 40 alunos. Eu consegui juntar 40 pessoas ao mesmo tempo para ensinar o soltinho. Foi quando eu descobri a técnica do soltinho. Eu inventava na hora ali, é intuitivo, tudo intuitivo. E as pessoas gostavam muito porque eu era divertido, porque eu me enrolava às vezes e eu fazia daquilo uma piada. Não foi uma coisa simples que eu comecei e deu certo logo de cara. Não, eu errei muito para poder aprender. Eu falei muita bobagem, eu falava muito, eu tinha que diminuir o tempo que eu falava, porque eu tinha que explicar tudo. E um dia eu tive uma menina que dava aula comigo. Ela dava parte das meninas e eu dava parte dos homens. Até que ela começou a querer, eu preparava tudo para ela e para mim. E aí subiu para a cabeça dela, né? Aí eu falei para ela, então tudo bem, você pode ir. Aí eu percebi que eu tinha que fazer tudo, que eu tinha que ensinar os... Foi quando eu comecei a trabalhar em roda. Porque antigamente eu trabalhava com as mulheres separadas dos homens, sabe? As mulheres, as damas, quem é follow, né, como chama hoje em dia, trabalhava de um lado e os homens do outro. E aí eu vi que eu ia estar sempre dependendo de uma outra pessoa que um dia podia chutar o balde e ir embora. E na hora levar todas as damas, entendeu? Não, com ela. Entendi. Eu falei, não, então peraí, deixa eu trabalhar em roda e os homens vão ter que fazer todos os passos das mulheres e as mulheres vão ter que fazer todos os passos dos homens. Todo mundo vai ter que aprender tudo junto, entendeu? Assim, todo mundo tem que saber o universo do outro. E qual foi o resultado disso, Jair? Qual foi o resultado disso, dessa ideia? Eles adoraram, fazendo... cara. Eles adoraram porque eles passaram a dançar melhor. Porque os homens começaram a entender o universo delas e elas começaram a entender o universo deles. Isso aí foi em que ano, mais ou menos? Tu lembra, Jair? Mais ou menos em que período? Cara, eu tenho uma memória muito ruim para ano. Eu não sei Eu direito. me lembro aqui que no livro especificamente tem dizendo que você começou essa ideia de ser professor de dança como profissional. Depois você vai me falar do chevette vermelho, chevette laranja com farol vermelho ou é chevette vermelho com farol laranja? Eu tinha um chevette vermelho, farol amarelo, e eu ia na casa das pessoas. Eu dava aula na casa dos ricos lá da Alta Boa Vista do Rio de Janeiro. Só milionário trabalhava comigo. Só grupos ricos. Porque eu tinha nada com coincidência. Não eu procurei eles. É um que me indicava para o outro. Eu ganhava tanto dinheiro que eu não tinha tempo de gastar, mano. Em tanto lugar que eu ia. Eu tinha tanto grupo. Eu não parava. Pegava o chevetinho, botava meus discos e ia embora. E aí eu vi aqui que foi em 1982, quando você pensou assim, não, vou ser professor de dança, vou trabalhar com isso. Isso, é 82. Cara, 85 eu abri minha escola. Quando eu abri a escola, foi quando eu comecei... fazer referência de idade, sem querer, eu tinha 1 ano de idade, cara, em 1982. Pois é, você vê, cara, né? Já tinha começado. Eu já tinha uma escola, e eu comecei com 52 mulheres e 2 homens. Que massa. Minha primeira turma. Muito legal. Aí eu tinha que criar rapazes para poder equiparar. E foi quando nasceram os bolsistas, né? Aí depois eu fui dar aula em roda. Depois eu comecei... Aí a metodologia foi se desenvolvendo intuitivamente. É claro que eu comecei a fazer balé, eu comecei a fazer jazz, eu comecei a fazer afro, eu comecei a fazer alongamento, eu comecei a estudar. Eu não comecei do nada também. Eu estudei filosofia, estudava anatomia,
estudava muita coisa para poder dar aula com certo embasamento, né? Eu percebi muito. Falar bobagem. A primeira vez que você veio aqui em Fortaleza foi em 2001, se eu não me engano. Eu acredito que eu não fiz esse curso. Foi no Fendafor com a Gorete Quintela. Né? A Gorete Quintela estava organizando o Fendafor. E depois você veio no ano seguinte, 2002, ou foi em 2003. Eu me lembro que eu fiz esse curso. E para mim, teve duas mudanças na minha vida em relação à perspectiva de metodologia. A primeira foi quando eu vi a sua aula a primeira vez, né? Eu comecei a dançar em 99, em 2002, 2003, tive a oportunidade de fazer aula com você. A primeira foi quando eu vi, não desmerecendo meus outros professores, claro, foram maravilhosos. E a segunda foi quando eu entrei na universidade em 2006. Foram dois pontos marcantes para mim. E o que eu percebi foi no foco que você dava para a aula em pequenos detalhes. Enquanto eu vinha numa ideia de que eram vários movimentos numa aula, quando eu cheguei na sua, que era um movimento praticamente o curso todo, eu não entendia como é que funcionava aquilo. E quando terminou o curso, que eu comecei a ver como é que estava a minha dança, eu intuitivamente estava fazendo coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca em outras aulas que eu tinha feito. Cara, como você tem ideia de como você criou isso? Se isso foi uma coisa intuitiva sua? Se você parou, organizou, pronto, a minha metodologia é essa, o meu método é esse. Sempre trabalhei em cima dos problemas dos alunos. Porque eu sempre dei aula individual, e até hoje eu dou aula individual. A minha metodologia toda é baseada em aula individual. Então, cada detalhe que eu curava nos alunos, eu levava para o grupo. Os detalhes eu encontrei nos casais, eu encontrei nas minhas alunas particulares. Os detalhes, eu sou muito de detalhe. Mas quando eu tenho um problema na minha frente, eu tenho que achar uma solução. Então, de vez em quando, tem uma pessoa que dança muito mal, não tem ritmo, não tem nada. Aí eu ofereço uma aula particular para ela. Aí ela fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, não precisa pagar não, eu quero estudar seu caso. Eu quero entender seu caso. Eu quero curar você. Aconteceu uma coisa parecida com você e o Juan Carlos Copes, né, em Buenos Aires. Eu me lembro que tem essa história, que você queria fazer uma aula com ele, que ele disse que a aula dele era muito cara. Carlos Copes. Juan Carlos Copes. Juan Carlos Copes. Eu vi o show dele 8 vezes. E no último, aí eu ia descobrir onde ele tomava um café. Aí quando ele ia tomar café, eu ia atrás. Aí eu fiquei de longe olhando, primeiro dia, segundo, terceiro dia eu criei coragem, falei com ele. No espanhol, meio portunhol, falei para ele, eu quero fazer aula com você, eu sou de Brasil, eu sou professor de dança, mas eu não sei tango ainda. Eu imitei suas coreografias, eu tenho seu vídeo, eu imitei sua coreografia e eu queria muito que você me desse aula. Aí ele falou assim, infelizmente você não tem dinheiro que pague minha aula. Aí eu falei assim, tá, então já que não tem dinheiro que pague sua aula, me dá aula de graça. Ele riu. Ele falou, você é cara de pau. Eu falei, não sou cara de pau. Você está dizendo que não tem dinheiro que pague sua aula, então me dá de graça, porra. Vai fazer o quê? Aí ele gostou. Ele falou, tá bom, então eu vou te dar de graça. E aí deu duas. Quando eu falei que eu tinha imitado a coreografia dele, ele queria ver. Mas ele riu tanto que ele falou, tá uma merda. Tá horrorosa. Que massa, eu me lembro cara. como se fosse hoje. Eu já sabia que estava horrorosa. E eu estava esperando ele dizer isso. Então não me chocou em nada. Falei, então me diga como fazer. Aí ele me deu 2 horas de aula sem música. Aí eu pedi a ele, bota uma música aí pra gente dançar, pra eu sentir na música. Ele falou, você não sabe dançar ainda? Como é que você quer dançar a música? Você tem que dançar. Cara, eu só ganhei esporro, cara. Tá entendendo? Caraca. Mas eu fiquei meu amigo, ficou meu amigo. E hoje eu tenho um cartaz dele lindo, com o autógrafo dele. Hoje ele é ele é um gênio da dança em Buenos Aires, né? Um dos caras mais importantes. Já tá velhinho e tal. Saiu o documentário dele, né? Agora no Netflix, né? Ano passado. Maravilhoso. Eu sempre me mirei nos melhores, né, cara? Eu me mirei em Fred Astaire, em Baryshnikov, Jenny Kelly, Antônio Todaro, Juan Carlos Copes. As minhas referências sempre foram geniais, assim, sabe? Eu sempre busquei um teto muito alto para mim. Porque eu acho que se você olha para frente só, você só vai encontrar tudo do seu tamanho. E eu queria coisas grandiosas, então eu olhava muito para cima, para ver os gênios da dança. Quem são os gênios da dança? São esses caras que eu quero me inspirar. Entendeu? Então eu me inspirei muito. A minha primeira coreografia foi uma imitação de uma coreografia de Fred Astaire, chamada Roda da Fortuna. Está no YouTube, você vai lá e procura. Jaime Arocha com Daniela Pérez. Jaime Arocha com Daniela Pérez, aquela atriz famosa que morreu, filha da Glória Pérez. Foi a minha primeira coreografia. Eu aprendi no videocassete grandão, na casa dela. Entendeu? Eita.
passo a passo. E aí, quando eu fui dançar, eu falei, coreografia Fred Astaire. Aí ninguém ficou olhando. Coreografia Fred Astaire, o cara já morreu. Como é que ele fez a você? Eu falei, não fez para mim, ele fez para ele. Eu imitei. Mas eu dei o crédito, eu não disse que era minha. Eu falei que era de Fred Astaire. Sim. E é muito interessante, eu li o livro, né, do Fred Astaire, o nome do livro, até recomendo para todo mundo que está assistindo a gente, Fred Astaire, Uma Vida Maravilhosa. Cara, é fantástico o investimento que o Fred Astaire teve desde criança até a fase adulta, dos pais, todo investimento que as pessoas poderiam fazer, tantos talentos que existem aí, inclusive, acredito que tem um pouco disso na sua história também no início, que você não foi estimulado para ser professor de dança, para ser bailarino e tudo, né? Mas mesmo assim foi atrás. Muito interessante. Já você fala muito da Maria Antonieta, né, como sua professora. Mas quem foi? Você tinha na época algum modelo masculino, algum professor, algum bailarino, algum dançarino no qual você queria ser ou queria fazer aula com ele? As minhas referências eram os caras do baile. Então tinha Esquerdinha, Trajano, Russo, Valdir. Tinha muito dançarino bom na época. Carlinhos Jesus, entendeu? Não? E eu ficava olhando aqueles caras dançando e falava, porra, quero dançar igual esse cara. Então eu não descobri nada sozinho. Tudo tinha referências. Os meus alunos, aulas particulares, os meus ídolos e os dançarinos da época que, não vou dizer que me ajudaram diretamente, mas me inspiraram muito, né? Me inspiraram muito. Entendi. Professor, me diga uma coisa. Você fala muito em relação você entender o corpo da pessoa e você conseguir desenvolver a dança a partir desse corpo, a partir dessa ideia do qual ela tem, né? Da ideia do socioconstrutivismo, né? De você pegar aquele corpo que já existe e desenvolver alguma coisa a partir dali. Não necessariamente do jeito que você quer, mas do jeito que aquele corpo precisa ser desenvolvido. Quando você está numa aula, vamos supor, uma aula em grupo, como isso é desenvolvido? Por exemplo, dentro da sua escola de dança, que são vários corpos diferentes, classes sociais diferentes, idades, enfim, como é que seria esse desenvolvimento dentro do seu método? Primeiro a gente tem que ter uma coisa que são verdades efêmeras e verdades eternas. Então, classe social é verdade efêmera. Religião já é uma verdade também que pode ser efêmera. Então, tem algumas coisas que você que são efêmeras. Então, essas coisas eu não quero ver a princípio. A mim não interessa. O que interessa são as coisas eternas. Então, todo homem gosta, todas as pessoas gostam de abraço, todas as pessoas gostam de sorriso, todas as pessoas têm duas pernas, todas as pessoas têm uma cabeça, todas as pessoas... Aí você divide pessoas racionais e pessoas lúdicas, pessoas emocionais. Então, eu vou dividindo em grupos, mentalmente falando, mais universais. Todo mundo tem duas pernas, ponto. Essa é uma premissa. Então, uma é esquerda e a outra é direita. Acabou. A mim não interessa se você é auditivo, se você é sinestésico, se você é preto, branco, amarelo, cor-de-rosa. Para mim, são grupos subdivididos. Primeiro, você é pessoa, entendeu? E como pessoa, você obedece verdades eternas. Respirar, comer, dormir, entendeu? Não? Então, ser respeitado. Você não gosta, ninguém gosta de ganhar esporro, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, eu vou me basear primeiro no que é comum a todos os seres humanos. Isso para a primeira aula, não conheço ninguém. Então, coloque sua perna esquerda à frente. Não pergunto o que a pessoa faz da vida. Coloque sua perna esquerda à frente. Aí, antes de tudo, eu digo, quero apresentar a vocês seus dois pés. Um é esquerdo e um é direito. Todo mundo ri. Por quê? Porque ninguém foi apresentado ao seu próprio pé. Entendeu, não? Isso é uma verdade efêmera? É uma verdade efêmera, porque pode ser que alguns tenham. Mas no meio de 100, se 10 já sabiam, bacana, não pega nada para mim, entendeu? Não? Então, coloque sua perna à frente. Olha, a bunda não pode ir. Primeira coisa, eu falo bunda, e eu explico logo na primeira aula, que eu não vou falar popô, que eu não vou falar bumbum, que eu não vou falar nádegas, que eu vou falar bunda, porque tem duas partes. Bunda. Uma parte vai e a outra fica. Entendeu a parada? Então eu começo já a rir com ele. E ao rir, você vai criando intimidade e você vai destruindo aquele erotismo da bunda. Eu chamo que tem que destruir o erotismo da bunda, para você ensinar bem. Porque eu tenho que dividir o peso, eu tenho que abrir a perna, eu tenho que cruzar, eu tenho que fazer tanta coisa e a bunda participa disso. Se eu ficar meio ali com medo de participar, entendeu? Então ele ri, a primeira coisa é fazer ele rir. Se eu fizer ele rir, aí ele começa já a se abrir para mim.
Jaime, vai ser 100% de aprovação? Não, vai ter 10% que não vai gostar, o que vai se chocar, o que vai ficar chateado, pô, o cara falando em bunda, não sei o quê. Mas depois ele vai acostumando, entendeu? Não? Você nunca agrada 100% a todo mundo. Não adianta, você pode ser o gênio que for, você não vai agradar 100%. Sempre você vai ter alguém que não gosta, que acha chato, que queria passo. Entendeu? Ele fica à vontade, o meu método é esse. Aí o que acontece? Eu ensino a ele meio passo e um passo. Todo ser humano faz meio passo e um passo na vida, entendeu? Então, a mim não importa quanto que ele ganha, nem quem ele é. Importa que ele é um ser humano. E como ser humano, ele vai se mover igual a todo mundo. Talvez ele tenha vícios de andar. Eu também não digo, ó, você andou errado, ou você tem com a perna aberta, ou você tem isso, ou você tem aquilo. Não, eu vou ensino o meu jeito. E ele vai gostando. Então, o cara tem a perna aberta, eu não preciso dizer que ele tem a perna aberta. Basta eu mandar ele fechar a perna, entendeu? Não? Legal. Então, ele vai se percebendo, no caso, no seu método, né? Ele vai aprendendo eu a vou se fazendo ele se perceber. descobrir, e ao se descobrir, eu vou introduzindo minha filosofia, meu método, Entendi. entendeu? Não? Tanto que nas 3 primeiras aulas, ninguém pega par no meu método. Pelo menos na segunda aula. A terceira já pega, mas na segunda é sozinho. Por quê? Porque você não consegue nem dançar bem com você, como é que você vai poder botar em alguém e dançar com alguém? Você não está nem Não bem consegue. contigo, não está nem conectado contigo, como é que você quer dançar com alguém? Então, primeiro você bota a máscara em você, para depois salvar o outro, tá ligado? Aham. Então eu levo primeiro a pessoa a pensar nele. Eu digo para os rapazes, vocês querem ser líderes? Olha o nome, líder. Como é que vocês vão liderar se não sabem nem o que está fazendo, brother? Espera um Mestre, pouco. você fala que os alunos riem muito, né? Nas primeiras aulas e tal. Você gosta de. Primeiro ele tem que rir. Mas e você, Jaime Arocha, qual foi, assim, uma aula, um momento desse que você estava dando aula que você riu? Que você, tipo, ou depois da aula, ou durante, que você se. Sei lá, um fato inusitado que aconteceu assim, que Mas quem você. ri primeiro sou eu, tá? Eu não faço eles rirem. Eles riem porque eu rio. Eu fico rindo. Entendi. A gente Mas qual, ri junto. Agora, qual foi o inusitado fato foi no mais dia que eu estava numa... inusitado? Inusitado foi num dia que eu estava numa sala muito cheia, muito apertada, muito cheia, ninguém podia nem andar. E aí eu falei assim, levante as mãos, levante os braços. Aí todo mundo levantou o braço e um cara não levantou, entendeu? Porra. Meu irmão, levante os braços. Quando eu cheguei perto do cara, o cara só tinha um braço. Ele falou assim para mim, eu não levanto porque eu não posso. Porque eu tô afim de levantar. Eu tô doido para levantar os braços, mas não tem, cara. Aí eu ficou meu amigo, Nossa. sabe? Eu falei só direto com ele, que eu fui até ele. Que eu tenho isso, né? Eu vou até o aluno. Quando ele não tá fazendo como eu tô pedindo, ou alguma coisa tá errada, eu vou até ele. Cara, eu fiquei envergonhado, eu pedi tanta desculpa a ele. Mas ele foi tão bem-humorado, ele foi tão bacana, que ele falou assim, eu tô tentando, mas eu não consigo. Muito Deixa eu, divertido. deixa eu ver aqui. Já de verdade você foi parceiro da Débora Coker? Ah, não, eu Verdade dancei isso? uma música com ela, porra. Ser parceiro não é ser. Ser parceiro é Entendi. uma história de vida. Eu dancei uma música com ela. Eu não fui Legal. parceiro dela. Eu dancei uma música Entendi. com ela. Tenho a honra de ter dançado uma música com ela. Mas o nome parceiro remete a uma vivência maior do que só uma música, né? Eu podia me vangloriar disso, mas eu só tenho agradecer a ela pela chance de ter sido minha parceira durante uma música e dizer que bastou uma música para eu aprender muito com ela. Massa. Jaime, teve uma época lá, se eu não me engano, você me corrige aí se eu estiver me equivocando, mas teve uma época lá no Rio de Janeiro que você tentou unificar os professores para que existisse um padrão de ensino, né? Eu acho que não teve muito sucesso, eu acho que a maioria dos professores não quiseram. O que era que você pretendia fazer na época? Qual era a sua ideia? E se alguém topou seguir em frente com isso? Não, eu reuni os melhores professores, os melhores dançarinos, porque na época não eram professores, tá? Não eram professores, eram dançarinos. Não tinha aula em grupo. Tinha aula Ok. particular. E eu estava abrindo aula em grupo. Minha escola era gigante. Chamei eles. Falei, pô, olha só, eu ensino vocês a ensinar e vocês me ensinam a dançar. Eu estava ainda dançando precariamente. Eu não tinha uma dança evoluída. Eu tinha uma Entendi. dança comparada com a dança deles. Porra, eu era um iniciante em termos de dançarino. Eu não me arriscava a fazer show e tudo. Estava começando. Eu tinha coragem e tecnologia de dança, de ensino. Falei, vocês me ensinam no convívio a dançar tanto quanto vocês e eu ensino vocês a ensinar. Vocês abrem suas escolas, ganham dinheiro e eu melhoro minha dança. Que Muito tal? legal. E Ninguém aí? quis, mano. Ninguém quis, que eu acho que eles estavam pensando que eu queria fazer aula de graça com eles.
Mas eu ganhei menos dinheiro com a dança deles do que eles poderiam ganhar com a minha didática. Verdade, verdade. Professor, mas você acha que existe uma forma, vamos dizer assim, uma linha de raciocínio único ou uma linha de raciocínio mais coerente para que a dança de salão seja passada para os alunos, para as pessoas de uma forma geral? Eu acho que tem, eu acho que tem, eu acho que tem um fio da meada, sabe fio da meada? Você tem que ter Sim, um fio de meada, como qualquer coisa na vida. Então, por exemplo, se você entra na minha aula, na quinta aula, você já perdeu 5 aulas, você perdeu informações muito importantes. Então tem um DNA. A gente começa por um ponto. E aí vai fazendo como se fosse um tricô, sabe, um crochê. Então, eu uma primeiro ensino a progressão, né? letra. Primeiro eu ensino a letra. A letra é cada movimento. Depois eu ensino a formar a palavra. A palavra são os primeiros passos. As sílabas são os primeiros passos. As sílabas. Das sílabas eu vou para as palavras. E das palavras eu vou para as frases. Então, na primeira fase, você aprende a letra e as sílabas. Na segunda fase, você aprende a formar palavras. E na terceira fase, você aprende a formar frases. E aí nós temos os verbos que conjugam as frases. Entendeu? Então, os verbos na dança são muito importantes. Virar, girar, entendeu? São verbos. E aí tem os Entendi. passos, que eu não dou nome a passos. É incrível, porque eu não dou nome a passos. Eu tenho verbos, entendeu não? E os verbos se Sim, sim, conjugam com sinônimos, porque é importante ter sinônimos e não sim. palavras. Eu te ensino 2 palavras, você sabe 2 palavras. Se eu te ensino uma e te mando procurar 5 sinônimos para aquelas palavras, eu estou te ensinando você a falar de maneira fluida e criativa. Entendeu não? E não como um papagaio que repete a mesma Poxa, frase do mesmo jeito. é muito interessante que tem, através do seu método, eu percebi algumas coisas desde quando eu comecei a estudá-lo, né? Primeiro que existem muitos movimentos, ou muitos, muitos mesmos, que eles não têm uma característica específica de determinado ritmo. Claro que existe alguns que você olha e, não, que é tango, isso aqui é bolero. Existem alguns que realmente são muito específicos. Mas a maioria você utiliza em todas as danças, né? E é interessante que aquelas pessoas que são especialistas só em uma dança, às vezes pega, por exemplo, está fazendo um movimento de salsa e eu faço no samba, por exemplo. Ah, não, mas isso aí é da salsa, não é do samba. Porque ela não teve a oportunidade de estudar o samba, ou talvez não conhece essa metodologia dos verbos, como você fala. Entende? Eu achei muito É interessante porque girar isso. é um verbo que está em todas que tá em todas as danças, né? Sim, Virar, né? Então, assim, eu fiz muita fusão. No bolero, eu acho que 40%, 50% do espaço que hoje se faz foi criado por mim, na minha didática. Por quê? entendi. Porque eu não tinha que seguir regras, eu podia criar. Então, o quarto concurso que eu ganhei, que eu misturei com o espaço de Fred Astaire, eu quase fui escrachado. Me bateram muito, de gente famosa, hein? De gente famosa aí hoje. E mas você não Mas vai é ganhar sempre isso não, assim. porque isso é dança de salão, isso é jazz, isso é outra coisa, não sei o quê. Mas sempre Entendeu? as mudanças causam isso, né? Tira Piazzolla, né? Piazzolla foi um que, quando Então começou a mudei muita tocar, coisa. Botei o tango né? no samba, muita coisa de tango no samba. O Zouk nosso influenciou todo o Zouk no mundo inteiro através da Renata e do Adílio, que saíram de lá. Mas eles dançavam samba, dançavam bolero. Quantos passos de bolero tem no Zouk? Uma porrada. O Sim, lateral é o quê? É um passo de bolero, mano. é verdade. Mestre, se você tivesse que definir os principais fundamentos da dança de salão, da dança 2 em geral, quais seriam esses fundamentos? Seriam os verbos, como você fala? Os verbos da dança, o equilíbrio, musicalidade, conexão, consciência corporal, consciência espacial, espiritualidade. É muita coisa, são fundamentos muito importantes. Professor, relacionado a método, né? Método de aula, formato de aula. Teve alguma aula que você teve que desenvolver um estilo, uma espécie de método ou um formato que você nunca tinha utilizado na vida e depois acabou a aula e disse, caramba, como foi que eu criei isso aqui? Que aula é Agora, essa? nos Eu Estados quero. Unidos, Certo, online. Primeiro que certo. quando eu comecei a dar aula online, eu percebi que eu tinha que refazer tudo, que meu método não servia para aula online. Que eu precisava recondicionar, porque meu método é baseado no par.
E aula online é uma aula só para uma pessoa, na maioria das vezes. São poucos casais. Nesse momento, né? Principalmente nesse momento, né? Agora, então eu tive que me reinventar completamente. E outro dia também eu estava nos Estados Unidos, que eu fui dar aula, eu esperava 50 pessoas, quando eu cheguei lá tinha 6 pessoas, mano. Olha só, eu dou a mesma aula para 100 pessoas. Eu não tenho número de pessoas. Eu não tenho essa expectativa. Eu nunca sei quantas pessoas vão ter. Então, eu não sou um professor maravilhoso para 60 e medíocre para 6, entendeu? Não. Eu sou um professor maravilhoso. Eu tento ser maravilhoso para os 6 que estão ali. Porque 6 traz mais 6, que traz mais 6, que traz mais 6, entendeu? Não? Então, não é porque só tem 4 agora tem que eu vou... um colega aqui. O professor travou um pouco aqui. Não é só porque eu tenho 4 pessoas que eu vou dar uma aula mais ou menos, entendeu? Não. Mas só que eu tinha 6 pessoas de outro planeta. Eu tinha 3 seres humanos abandonados por Deus, mano. Você não tá entendendo. Eram pessoas que eu olhava assim e eu falava assim, gente, lembra aquele? Que Chapman que está comigo, você lembra? Em São Francisco, aquela noite? Eu olhei e falei, não, essas pessoas não vão conseguir dançar nunca, mano. Pessoas completamente pareciam assim, sabe, um pouco fora da realidade. Eu nunca tinha tido alunos daquele tipo. Aí eu falei assim, hoje eu não posso usar nada do meu método. Eu vou ter que criar um método completamente diferente para essa galera. Aí pedi ajuda a Deus, porque Deus me ajuda. Eu recebo inspiração divina. Eu sou psicografado quando eu dou aula. Eu não sou tão inteligente assim. Eu recebo informação de cima. É isso, mestre. É sério, eu recebo informação de cima, porque não é possível. Aí eu fui por um caminho todo louco. Sabe o que é que eu me lembrei agora? Sei lá, nem me lembro como é que eu fiz, cara. Mas eu fiz assim, eu boto a mão na frente, tá vendo? Essa mão é a direita. Agora bota a mão na frente, essa mão é a esquerda. Agora passa a mão na cabeça e dá um sorriso, cara. Eu falei, porra, não sorri não vai. E sorri não vai. Deixa eu ir pro canto. Aí eu fui, ó, você tem... Eu comecei... Toda vez que eu me deparo diante de um desafio, eu sou provocado, eu crio. Eu crio diante da pressão. Eu dei aula no manicômio já para loucos. Loucos doentes mentais. Não é louco qualquer, não. Doente mental. Também, viu? Eu sempre busquei os desafios. Porque eu sempre achei que a minha missão não é ensinar o cara que dança fácil. Não é o talentoso que eu estou procurando. Estou procurando o cara difícil, o cara que tem problemas. O cara que é triste, o cara que tem depressão. O cara que nunca teve chance de dançar, o cara que foi abandonado pela mulher pela 4ª vez e está ali desesperado para tentar encontrar um que está errado nele, sabe? Eu tô buscando, meus alunos, eu quero que sejam os mais necessitados de mim. E eu dou aula iniciante, tá? Eu adoro dar aula iniciante. Na minha escola, todas as aulas iniciantes eu dava. E quem dava aula adiantada eram os meus professores, porque eu preparo para eles, eu dou para eles depois, mas a base é comigo, entendeu? Por quê? Porque eu acho que a minha experiência pode ajudar qualquer iniciante. O aluno iniciante, o cara fala, você é professor que está começando, vai dar aula para iniciante. Não. O professor que está começando tem que dar aula para avançado, porque aí passa os passos e todo mundo já entende. Agora, para iniciante, você tem que mudar muita coisa no cara, sem cair na psicologia, sem querer ser psicólogo, sem querer ser sociólogo. Você tem que ser professor de dança e usar a psicologia de uma maneira que o aluno não perceba. Eu não vou ficar falando da dor dele. Olha, estou achando você triste. Eu não vou falar isso. Você está com alguma depressão? Não vou falar isso. Né, a fulano de eu não tal, quero saber qual é o seu problema. Eu estou com a solução aqui. Eu sou remédio camelô. Eu sirvo para tudo. Entendeu? Não? Sabe remédio camelô? Serve para qualquer doença? Sim. Eu sou um camelô da dança, mano. Entendeu? E aí a pessoa começa a gostar do trabalho. Massa. Mestre, em relação a congressos de dança, tá? Tópico congresso de dança. Você foi uma pergunta que um colega meu lá de Porto Velho, Rai Quintino, pediu para eu fazer para você e eu reconfigurei aqui da minha forma. Em relação ao congresso de dança, os métodos que são utilizados ali, dentro dos congressos, são vários métodos diferentes, vários professores. Como você acharia a melhor forma de um método específico para congressos de dança? Seria uma somatória dos professores? O meu curso de professores sou só eu. Uma semana. Então o método é meu, sou só eu. Para que eu vou chamar 20 professores se o método é meu? Tem sentido. Então eu chamo um convidado. Por exemplo, chamei Dário do Canadá para dar aula de teatro. Chamo o Jimmy para dar uma aula de funkeado para eles conhecerem o que é um funkeado. Aí chamo o Diogo Fiore sempre que vai. Aí chamo o Fábio Reis para dançar um forró, para mostrar o forró. Então eu sempre mostro um professor ou aliado ao meu estilo, ou de outro estilo, para que eles vejam. Mas o Jimmy foi meu aluno, entendeu? Não?
Entendi. Agora, congresso, eu acho que ele não forma, informa. O congresso informa. Informa que tem você, que tem eu, que tem fulano, que tem cicrano, que tem diversas linhas, que tem diversos pensamentos. Ele informa. Mas você não vai se formar através de congresso. Você pode ir a 200 congressos, você não sai formado. Você sai informado e bem informado. Então você pode ficar amigo no congresso, social no congresso é muito bom, você conhece novas pessoas, como profissional você troca ideias, arruma novos negócios. É fundamental o congresso para o crescimento da dança. Mas ele não forma. Não pense que ele forma. Ele informa, entendeu? Porque para formar leva muito tempo. Em uma semana eu também não formo. Mas eu dou a base para a pessoa estudar, né? Em uma semana eu planto uma semente. Né? Eu tenho um curso de formação de 2 anos, que foi o mais longo que eu dei. Aí eu formei. Em 2 anos dá para formar. Mas numa semana eu também não formo. Eu planto uma semente. É mais profundo do que uma aula comigo, uma aula com outro professor. Imagina, o cara faz uma aula comigo e fala assim, já fiz aula com o Jaime Arocha. Porra, o cara não me conhece, mano. Você acha que ele vai me conhecer em uma aula? Ou já fui formado pelo Jaime, né? Já fui formado pelo Jaime, fiz uma aula com ele. Uma aula você foi formado por mim, você tá louco, cara. Eu tenho 30 anos de experiência estudando isso. Você acha que em uma hora você vai aprender tudo que eu sei? É verdade, é verdade. Entendeu não? Então eu acho que você tem que ter humildade para saber que o pouquinho que eu te dou é importante, mas não é tudo. Eu tenho muito ainda para te dar, se você vier buscar. Entendeu não? Mestre, falando da sua escola de dança, eu não sei como está atualmente hoje, sua escola de dança, consequentemente a sua metodologia, o seu trabalho. Qual é a marca, o que as pessoas associam quando escuta academia, escola de dança Jaime Arocha, o próprio nome Jaime Arocha? Eu acho que a minha pessoa já se descolou das minhas escolas, das escolas que usam o meu nome, entendeu? Porque eu sempre dei liberdade para eles fazerem do jeito que eles querem. E alguns fazem de um jeito que dá errado. E outros fazem de um jeito que dá certo, entendeu? Tipo assim, eu não fico obrigando eles eu não sou um ditador. Eu dou liberdade para que cada um quebre a cara, se quiser quebrar, se quiser errar. Porque também não adianta eu ficar dizendo, eu sou o dono da verdade, faz desse jeito. Não, eu digo como é para ser feito, você vai se você quiser, entendeu? Não? Então, eu acho que a vida ensina. E é preciso passar pela perda para reconhecer o ganho, entendeu? Então, eu não sou aquele professor que fico dono da escola dos outros, porque ele me pagou um royalty, então a escola é dele. Ele usa meu nome. Ah, mas você não tem medo do que as pessoas achem que é você? Não, eu já consegui separar o Jaime Arocha professor, pessoa, das minhas franquias. Entendeu? Então, você acha que está associado o seu nome hoje, quando as pessoas pensam... Está associado, mas nem todos... Não vou dizer que 100%... Eles me representam, sim, me representam, claro. Mas é que eu mudo tanto, vou evoluindo tanto, que eles estão sempre atrasados em relação a mim. Entendeu? Quer dizer, não. Se eles não ficarem fazendo aula comigo sempre, eles vão se perdendo. E aí alguns... Eu já fechei escola porque o cara não ia fazer o curso de professores. Entendeu, não? Ele não ia fazer o curso de professores. Eu falei, meu irmão, quando terminou o contrato, eu falei, não quero mais, cara. Sabe, você não leva os seus professores para se reciclar. E leva eles para congresso. Então, como é que você leva meu nome? Não tem sentido. Tira meu nome e continua fazendo evoluindo a sua didática. Tá, então deixa eu reformular a pergunta aqui, tá? O Jaime Arocha, método Jaime Arocha professor. Quando as pessoas pensam no seu nome, o que elas associam? Qualidade, técnica... Qualidade, longevidade, insistência, resiliência, teimosia às vezes, entendeu? Não? Entendi, sim. Inteligência, coisas que são mais visíveis em mim. Ninguém fala beleza, que lindo. Ninguém fala, uau, o Jaime é o melhor dançarino do mundo, entendeu? Não? E nem eu quero ser o melhor dançarino do mundo, eu quero ser o melhor professor. Não para os alunos dos outros, para os meus alunos. Não quero ser o melhor professor. Eu só quero ser para os meus alunos, não para os alunos que não me pertencem. Entendeu, não? Então, eu faço questão de trabalhar para os meus alunos. Eu não fico fazendo propaganda do meu trabalho para aluno de ninguém. Eu faço para todo mundo, mas eu nunca dei cartão para um outro aluno de um outro professor. Eu nunca falei mal de outro professor para eu ter ele como meu aluno, entendeu, não? Sim. Eu sempre fui ético. Agora, quando falam mal de mim ou quando me atacam, aí eu respondo, né? Tem jeito. E aí não é muito bom porque quando você é super legal... Para divulgar um pouco mais do seu livro, tá? Eu queria ler, se você me permitir, umas citações suas aqui, que eu até enviei para você.
Vamos lá. Deixa eu ler a primeira, uma frase que tem aqui nessa parte de ideias e opiniões, tá? Para evoluir, necessitamos de alguns fracassos. A gente sempre fala dos acertos, do que conseguiu, e raramente conta sobre os insucessos. Porque, no fundo, os escondemos de nós mesmos. Mas quando olhamos para o fracasso, é que percebemos o quanto aprendemos com eles. No meu caso, acho que aprendi mais com os erros do que com os acertos. Palavras de Jaime Arocha. A dança de salão precisa de gestos. Ela mantém os braços presos na mesma posição. Aí, quando o sujeito vai dar aulas, não sabe gesticular. Quando você faz um espetáculo, tem que fazer para a mídia, para o público e para você próprio. Às vezes você só faz para você e não agrada a ninguém, mas você gostou. É complicado, é fazer para os outros e você mesmo não gostar. Não é difícil ser um bom dançarino, difícil mesmo é ser um bom professor. Os professores devem entender que a dança de salão não é uma coisa mecânica, em que você coloca uma sequência de passos o tempo todo. Ela recupera vidas, autoestima, traz felicidade para muita gente. E nós, professores, somos responsáveis por isso. Quem não ensina bem, em vez de melhorar, destrói a autoestima da pessoa. Sua vez, mestre. É isso. É isso. É isso. É muito assunto, né, cara? A gente podia falar horas aqui, mano. Eu gostei de você, sabia? Achei você um cara super inteligente, super educado. Foi uma das lives mais assim, provocantes, mais inteligentes. Eu gosto de todas as lives, mas você tem um pontual, você é um professor, cara. Te admirei. Valeu, eu não te conhecia cara. muito. Desculpa Obrigado, se você fez uma aula comigo e eu não te dei muita atenção. Não, tudo Mas a bem. partir de agora, eu tenho admiração pela sua ideia, pela sua cabeça, pela sua humildade e pela sua missão de melhorar a dança através do seu trabalho. Aí, como professor, Obrigado, não te dou um diploma, mas te reconheço e te respeito. Amém. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, é muita coisa para fazer. Obrigado mesmo. Foi assim, eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo que realmente eu nunca tive nenhum contato específico com o Jaime Arocha. Às vezes eu ligava para ele, mandava mensagem para ele, mas era tanto. Uma vez eu estava lá em Recife, a academia estava fechada, aí eu mandei uma mensagem para ele, Jaime, a academia está fechada, fechou aqui, não sabia, eu vim fazer aula aqui, quem é que eu procuro? Mandei, estava lá. E, cara, obrigado. Você falou de humildade, mas humildade eu acredito que sua, com todo o tempo, toda a experiência que você tem, você ter dado esse tempo aqui para as pessoas aqui de Fortaleza, cara, e principalmente, muito obrigado por existir dentro desse cenário. Eu acho que hoje a dança de salão é o que é por profissionais como você, e acredito que poucos profissionais existem no Brasil, no mundo, com o seu gabarito, com o seu profissionalismo, com a sua dedicação, com o seu foco. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Quero te convidar para você fazer uma aula online. Vou te mandar um convite para você fazer minha aula de capacitação. Pelo menos uma para você sentir como é que eu estou fazendo online, que está funcionando muito bem. Eu queria também convidar todos que eu daqui a pouco, quando terminar essa live, eu vou fazer uma live sobre Nelson Rodrigues, que eu fiz muita coreografia para teatro. E a filha do Nelson Rodrigues a neta, né, vai me entrevistar. E eu fiz muitas peças, coreografei muitas peças do Nelson Rodrigues. E eu vou fazer uma live sobre teatro, que é super interessante, é um lado meio desconhecido da maioria. Então, se vocês quiserem assistir, fica aí. E aparece no meu curso de capacitação. Eu quero te dar uma aula, porque eu acho que você merece entender como é que está funcionando a minha cabeça agora. Obrigado, irmão. Perfeito. Grande abraço, querido. Abraço. Beijo a todos, meus amigos, meus amores. Valeu. Bye, até a próxima.